Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar com uma música, eu gostaria que vocês ouvissem e prestassem um pouquinho atenção, vocês que têm mães, irmãs, avós, tias, pessoas que cuidam, né, da gente, que têm esse olhar, mulheres fortes, mulheres capazes e competentes, né? Vamos ouvir a música. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Essa é a minha singela homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ser de luta, ser que vai em busca, né? Ser que muitas vezes é mãe, chefe de família, é mulher, esposa, irmã, filha, né? Pessoas que lutam pelas conquistas, por alcançar a igualdade de gênero, os seus direitos. Eu acho que devemos homenagear a todas as mulheres no dia de hoje, pessoas guerreiras, mulheres guerreiras, ainda mais neste momento que nós estamos passando, né, onde muitas das famílias, elas são matriarcais, né, formadas por mulheres apenas. Então, que esse dia seja um dia de relembrar as conquistas e as lutas. Então, você, meu aluno, homenageie a mulher forte que está ao lado de vocês. Dê um abraço, um beijo e diga que o quão importante elas são na vida de vocês. E falando de um dia internacional, de um dia de uma data histórica, hoje nós vamos para a nossa primeira atividade do conteúdo de história, né, que fala a história e o sujeito histórico. Antes, até mesmo quando a Pro estudou, nós estudávamos a história como algo que nem todos fizessem parte desse desenvolvimento ou contribuísse para que os momentos históricos acontecessem. Então, nós estudávamos as datas, as personalidades daquelas datas, que são importantes, que mapeiam todo o nosso processo histórico, porém, atualmente, a gente consegue visualizar e enxergar a importância da sociedade nesse momento, né? Que todos os momentos que nós vivemos faz parte da história. Tudo que acontece com a gente faz parte da história, é parte da história, né? Então, o nosso conteúdo de hoje é os sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? Todos nós somos sujeitos históricos. Todos nós fazemos parte da história. Toda a nossa vida, a vida dos nossos antepassados, contribuíram para o desenvolvimento da nossa história. Então, o nosso texto diz: por muito tempo foram considerados sujeitos históricos somente pessoas ditas importantes, como reis, generais e políticos. Acreditava-se que somente esses personagens de destaque determinavam os rumos da história.
Nas últimas décadas, porém, os historiadores mudaram essa ideia e passaram a considerar sujeito histórico toda pessoa que individualmente ou em grupo participa do processo histórico. Então, todos nós fazemos parte da história, desse processo histórico. A gente pode dar um exemplo muito forte, é o que nós estamos vivendo hoje. A pandemia, ela vai ser lembrada durante muitos e muitos anos, porque nós estamos vivendo um marco histórico, um fato histórico, né? Não é sempre que a gente tem que viver todas essas mudanças, que a sociedade tem que viver toda essa mudança por um fato, por um acontecimento histórico. Então, nós também fazemos parte, né? Então, vamos observar essas imagens. Na primeira imagem, a menina está na rua andando de bicicleta com a mãe. Na segunda imagem, também é de uma rua, né? A terceira imagem mostra uma sala de aula e a quarta imagem também mostra uma sala de aula. E nós podemos perceber, vamos voltar aqui nas imagens, a diferença, as alterações, as mudanças que acontecem, né? No decorrer do tempo, no processo, né? A diferença da rua, né? Como as pessoas se vestiam, como as pessoas se vestem agora, como a sala de aula era formada, como os alunos se vestiam, como eram as carteiras, como são as carteiras agora, a lousa, né? Então, a gente consegue ver que o tempo, ele contribui para a transformação. E aquelas pessoas que viveram naquele tempo contribuíram para que aquela transformação ocorresse. A segunda parte da nossa atividade, o que ela fala? Ela fala para que a gente faça um comparativo entre as duas imagens. Vocês vão olhar a imagem da rua atual e da rua passada. A imagem da sala de aula atual e a imagem da sala de aula passada. E vocês irão anotar quais as diferenças, quais as transformações históricas, né, do tempo que aconteceu, né, para que o sujeito permanece, né, nas duas imagens. Mas quais foram as transformações? A gente continua do mesmo jeito que antigamente? Ou as pessoas mudaram, os hábitos mudaram, tá? Então, eu quero que vocês anotem quais foram as transformações, as diferenças encontradas. E aí, todos nós somos sujeitos históricos, todos somos responsáveis pelas transformações sociais. Então, a nossa contribuição, ela é diária, ela é a vivência, você vivendo neste momento, você vivendo nessa época, nesse século, nessa década, você contribui para a transformação social, você contribui para a construção da história. Eu acredito no potencial de vocês, que vocês façam bons estudos. Caso vocês precisem, podem chamar no privado. E essa semana nós vamos ter uma aula no Google Meet na quarta-feira. Amanhã eu passo mais detalhes e coloco na quarta-feira o link para vocês. Vai ser uma aula de matemática, se eu não me engano. Eu vou dar só uma olhadinha para ter a certeza. E nós vamos ter a aula online, tá? Para tirarmos todas as dúvidas online, resolvermos as atividades online. Conto com a participação de todos vocês. Amanhã eu coloco mais detalhes sobre a nossa aula de quarta-feira no Google Meet. Desejo a vocês um ótimo dia, que vocês façam bons estudos e que a gente continue construindo e transformando o nosso conhecimento, gente. Obrigada. Boa segunda.